1 Samuel capítulo 16. Quem era Davi? Davi era um pastorzinho, repito, pastorzinho no diminutivo. Eu vou explicar para você sobre isso. Existia um rei na terra chamado Saul. Quem achou esse rei? Foi Deus. Só que Saul, ele desobedeceu a Deus. E o que Deus fez? Está lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Quando Saul pecou contra Deus, Deus falou assim para Saul através de Samuel: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Senta aí, bispos, pastores, para vocês aprenderem também, por favor. Essa palavra é para todos nós. Deus estava contando com quem? Com Saul. Só que Saul não obedecia a Deus. Deus fez o quê? Deus fez o quê? Está aqui. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Repita: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Saul, ele agradou a Deus? Não. Por quê? Porque Saul desobedeceu. Então aprenda uma coisa: a desobediência desagrada a Deus. E quando uma pessoa desobedece, Deus busca uma outra pessoa que lhe agrada. Ou seja, quando uma pessoa desagrada a Deus, ela perde a bênção, ela deixa de receber a bênção e Deus passa a bênção dela para outra pessoa. Deus passa a bênção para aquele que agrada. Deus tira a bênção daquele que desagrada e diz: não, você vai ter que esperar mais ou você vai perder. E Deus dá a bênção para aquele que agrada. A bênção era para quem? Saul. Mas Saul fez o quê? Desagradou. Aí Deus fez o quê? Buscou para si um homem que lhe agrada. Que homem que é esse que Deus escolheu para o lugar de Saul? Davi. Então como que funcionam as coisas de Deus? Funciona o seguinte: todo dia você tem a oportunidade de agradar a Deus e receber a bênção. Todo dia. Quem acordou hoje? Levanta as mãos. Quem acordou e respirou assim, ó. Aí você pensa: é mais um dia da semana. Não. É mais uma oportunidade que você está tendo de ser abençoado. Um dia que você tem de vida na presença de Deus, é mais um dia que você está recebendo de oportunidade. Todo dia você recebe uma nova oportunidade. Do quê? De agradar a Deus e ser abençoado, abençoado. O que acontece quando você não se preocupa em agradar a Deus com a sua vida, com as suas atitudes? Deus, ele olha e vê em você uma falta de interesse. Então você deixa de ser abençoado naquele momento, porque você pode se arrepender e ser abençoado depois. Mas naquele momento você deixa de ser abençoado, porque você não está preocupado com Deus, você não está se importando com Deus. E aí outro vai receber a bênção no seu lugar. Ou seja, outro vai receber a bênção na frente. Por isso que Jesus disse assim, ó: muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos. Quer dizer, gente que está na igreja há 5, 10, 15, 20 anos,
ainda estão buscando ser abençoadas, enquanto pessoas que estão na igreja 1 ano já estão sendo abençoadas. Porque o que está há 20 anos, 15 anos, está igual Saul, está na igreja, mas está desagradando a Deus. Está andando na mentira, está andando na prostituição, está andando na carnalidade, está andando no vício, está andando na falsidade. O coração é cheio de malícia. E aquele que está chegando na igreja agora, está com o coração puro, cheio de fé, cheio de vontade, e andando com Deus, querendo agradar a Deus. Salmos capítulo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando você se agrada, tem prazer de obedecer às coisas de Deus, Ele satisfaz o desejo do teu coração. Então, o que eu quero que você entenda? Olha para o Bispo França e, por favor, guarde no seu coração. Olha o que diz o texto sagrado. Segunda Crônica, capítulo 16, versículo 9. A Bíblia diz assim, ó: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eita Deus do céu, oh glória. Pode marcar aí, ó. Pode pegar uma caneta e grifar, para toda vez que você passar por essa página, você ler e se lembrar dessa mensagem. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Presta atenção no que eu vou falar. Os olhos de Deus estão passando por toda a terra. Por toda a terra. Deus, Ele está passando os olhos por toda a terra. Por que Deus está passando os olhos por toda a terra? Por que Deus Ele fica olhando por toda a terra? Procurando. Quando você passa os olhos assim em um lugar, você está o quê? Você está no mercado, você começa a olhar as coisas, você está fazendo o quê? Você vai num determinado lugar e você fica olhando assim, você está fazendo o quê? Procurando um conhecido, um familiar, um amigo. Uma mulher solteira, quando ela vai numa reunião, ela quer arrumar um varão de Deus, o que ela faz? E assim a mulher também que quer arrumar um homem que quer arrumar uma mulher de Deus, ele fica na internet passando ali, ó, procurando. E não é só na internet, Facebook, Instagram, é na igreja, é na rua, estão procurando. Para procurar você tem que passar os seus olhos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Então Ele procura. Aí diz que Ele passa por toda, para se mostrar forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Deus, Ele está procurando pessoas que têm o coração totalmente em Deus. Acontece que dentro da igreja está cheio de pessoa, mas não são todos que estão com o coração totalmente em Deus. Tem pessoas que o coração dela está no dinheiro, tem pessoas que o coração dela está no marido, tem homens que o coração dele está na esposa, tem pai e mãe que o coração dele e dela está no filho. Tem pessoas que o coração da pessoa está no trabalho, o coração da pessoa está na empresa que ela tem, o coração da pessoa está na casa que ela tem, o coração da pessoa está no carro que ela tem. Jesus disse: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Quando o coração da pessoa está totalmente em Deus, significa que o coração da pessoa pertence a Deus e Deus é o tesouro daquela pessoa. Deus está procurando na terra pessoas que têm o coração totalmente voltado para Ele. Para quê?
para ele se fazer forte com essa pessoa. Aí, Saul era rei, mas o coração de Saul estava totalmente em Deus? Não. O coração de Saul estava em Deus? E aí Deus passa os olhos na terra e vê um que estava com o coração voltado totalmente em Deus. Quem que era esse um? E aonde que Davi estava? Aonde que Davi estava? Você não sabe não? Não é só cuidando das ovelhas não, meu amor, minha linda. Davi estava atrás das ovelhas malhadas. Para você poder entender o que significa isso. A ovelha que era totalmente preta, ou totalmente branca, ou totalmente marrom, ela tinha um valor comercial diferente. As ovelhas que nasciam com a lã um pouco preta, um pouco branca, um pouco marrom, ela não tinha comércio bom na época. A ovelha não era bem comercializada, a lã daquela ovelha. Então, o que os pais faziam? Pegavam o filho menor, para o filho aprender a cuidar de ovelhas. O pai dizia: você não vai cuidar das minhas ovelhas de valor não. Você vai tomar conta das ovelhas que não têm valor. Vai lá cuidar das malhadas. A ovelha malhada era a ovelha que não tinha valor comercial. Davi estava cuidando das ovelhas que não tinha valor comercial, que não tinha valor nenhum. Detalhe. Quando um urso atacou aquela ovelha malhada que não tinha valor comercial, o que Davi fez? Ele não deixou. Rapaz, Davi enfrentou um urso. Meu irmão, minha irmã, uma patada de um urso arranca a cabeça do ser humano fora. Davi grudou atrás do urso e matou o urso. Depois veio um leão. O leão invadiu o aprisco das ovelhas sem valor, a ovelha malhada. O que Davi fez com o leão? Matou o leão. O leão é o rei da selva. Davi enfrentou o rei da selva, o leão, para defender o quê? Não é só... Sem valor. Davi, ele não enfrentou o leão para defender uma ovelha. Davi, ele enfrentou o leão para defender algo sem valor nenhum. O que Deus viu? Se esse homem, se esse garoto é capaz de arriscar a própria vida por algo que não tem valor nenhum, imagine o que ele não vai fazer pelo meu povo. Rapaz, isso é muito forte. Imagine o que ele não pode fazer pelo meu povo. Deus viu a valentia de Davi nas pequenas coisas. Deus viu a fidelidade de Davi nas pequenas coisas. Deus viu o amor e a consideração de Davi nas pequenas coisas. Diga para o irmão do lado: Deus, ele vê quem você é nas pequenas coisas. Deus olhou Davi e viu nas pequenas atitudes um grande rei. Um garoto que é capaz de arriscar a própria vida por uma ovelha malhada, sem valor comercial nenhum. Deus falou: esse aí vai ser um grande rei. Porque se ele arrisca a vida, dá a vida por uma ovelha que não vale nada, imagina o que ele vai fazer pelo meu povo. Aí Deus vai lá e fala: Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser o rei. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo rejeitado, para que não reine sobre Israel? Olha lá, enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita.
porque dentre os seus filhos me provide um rei. Olha lá, Deus mandou Samuel ir lá na casa de Jessé, porque Deus havia escolhido um rei. Bom, chegou lá na casa de Jessé. Samuel entrou na casa de Jessé, no versículo 6. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando Samuel, o profeta, entrou na casa de Jessé, ele olhou o filho de Jessé chamado Eliabe. Como que era Eliabe? Eliabe era alto, bonito, forte. Já pertencia ao exército de Israel, era perito em guerra. E Samuel disse: esse é o ungido do Senhor. Esse é o escolhido de Deus. O que Deus disse para Samuel? Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior. Porém o Senhor Deus vê o quê? Não importa se você é preto ou branco, não importa se você é gordo ou magro, não importa se você é alto ou baixo, não importa se você tem faculdade ou se você é analfabeto, não importa se você é casado ou solteiro, não importa se seu cabelo é crespo ou é liso, não importa se o seu cabelo é longo ou curto, não importa se você usa maquiagem ou não usa, se usa brinco ou não usa, não importa se você usa calça ou saia, não importa a tua aparência física. Deus disse para Samuel: o homem vê o exterior, a aparência física. Deus disse: eu vejo o coração. É isso que você tem que se preocupar, é com o seu coração. E quando eu falo coração, é isso aqui, é a mente. Você tem que se preocupar nos seus pequenos gestos, detalhes. Aí Samuel ficou em dúvida: e agora? Se não é esse o rei, quem vai ser? Então, versículo 9. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco este escolheu o Senhor. Jessé fez passar todos os filhos dele, e Deus não escolheu nenhum dos filhos. Versículo 10: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu esses. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Respondeu o quê? Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Deus exaltou. Tem uma coisa que você não sabe, eu posso entrar um pouquinho na teologia? Era muito comum naquela época os homens terem concubinas, serviçais. E era muito comum o homem casar-se com 1, 2, 3 mulheres. Naquela época, chama-se poligamia, isso? Como é que é? Eu não sei qual que é o nome que dá, nem quero saber também. Poligamia? Poligamia.
Então o homem, você pode ver, Abraão teve filho com a esposa e teve filho com a serva. Então, Davi tinha duas esposas. Davi não era filho do pai com a mãe. Davi era filho do pai com a serviçal, a empregada. Então, o pai estava envergonhado. O pai fez o quê? Como ele não era filho da mãe, legítimo, colocou ele na malhada de lado e disse: esse não pode aparecer, porque senão vai ser revelado o meu erro, o meu pecado, a minha nudez. Então Davi era desprezado pela mãe, Davi era desprezado por todos os irmãos, e Davi era desprezado até pelo pai. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Que você que é desprezado pela sua família, você que é desprezado pelo seu parente, você que é desprezado por amigos, colegas, vizinhos, é você que Deus escolheu e vai te exaltar no meio de todo mundo. Deus vai te exaltar na frente de todos eles. Davi foi ungido rei no meio dos irmãos, do pai, da mãe. Davi foi exaltado por Deus aos olhos de todos que desprezavam a ele. Todo mundo que te despreza vai assistir de camarote a tua vitória. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso. Para nós finalizarmos com chave de ouro aqui, calma aí que agora vai vir uma parte boa também. Agora é uma das melhores partes. Você gostou até agora? Você vai ver agora. 2 Samuel capítulo 7. Qual que é o título? A aliança de Davi com o Senhor. Amém? Amém nada, amém nada. Você não está lendo direito. É a aliança de Davi com Deus? Não, é a aliança de Deus com Davi. Não foi Davi que buscou fazer aliança com Deus. Davi agradava tanto a Deus com o seu coração. O coração de Davi estava voltado tanto para Deus, que foi o próprio Deus que buscou fazer aliança com Davi. E sabe como Davi era chamado no meio dos amigos e do povo de Israel? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Leia comigo aí o versículo 8. Olha o que Deus mandou Samuel falar para Davi, o profeta Samuel. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos. Calma aí. Tomei-te da malhada, de trás das ovelhas. Da onde que Deus tirou Davi? Deus fez questão de lembrar a Davi o seguinte: eu não tirei você das ovelhas. Não. Porque Deus poderia falar: eu te tirei por detrás das ovelhas, não é isso? Mas não, ele disse: te tirei de trás do quê? Deus fez questão de dizer: Davi, você não era nada. Você era desprezado pelo teu pai, desprezado pela tua mãe, desprezado pelos teus irmãos. Você, Davi, não tinha valor nenhum. E Deus disse: eu te tirei de trás das malhadas, das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Deus estava dizendo para Davi: Davi, fala para mim, quando foi que eu te abandonei? Fala para mim, Davi. Quando foi que eu te desamparei, que eu te deixei sozinho? Não. Lembra o que você era e lembra o que você é agora.
Tem pessoa que reclama, que resmunga. Deus, Ele quer que você se lembre o que você era antes de conhecê-lo. Como que estava a sua vida antes de vir para a igreja. Lembre-se de onde Deus te tirou. Deus te tirou do fundo do poço. Deus te tirou da lama, do pó, da escassez. Ele tirou você de uma vida de sofrimento, desgosto, depressão, solidão. E Ele quer que você nunca esqueça disso. Porque tem gente que está reclamando de barriga cheia hoje, mas esquece de como que era antes. Deus, Ele quer que você se lembre, quando você for reclamar de qualquer coisa, da onde que Ele te tirou, como que você era. E Ele está dizendo, fui contigo por onde quer que andastes. Aonde você foi, você pode ter tido muitas lutas. Muitas lutas. Mas se você está aqui hoje, é porque você em todas as muitas lutas difíceis, você teve vitória. E Ele está dizendo, eu fui contigo por onde quer que andastes. Foi Ele que te deu força quando você estava fraco. Foi Ele que te levantou quando você estava caído. Quando você pensou em desistir. Foi Ele que te carregou nos braços e não te abandonou. Quando todos viraram as costas, foi Ele que estava ali do teu lado dizendo, eu estou contigo, não te deixarei, não te desampararei. Fui contigo por onde quer que andastes. Você pode ter tido muitas lutas, você pode ter sentido muitas dores, mas se você está aqui hoje é porque você venceu todas as dores e todas as lutas. E Ele está fazendo questão de te lembrar. Eu fui contigo por onde quer que andastes. Se você está aqui hoje é porque Ele nunca te deixou. Ele nunca te abandonou. Ele sempre esteve com você. Tanto é que Jesus é chamado Jesus filho do quê? Olha agora. Eliminei, leia aí. Quantos que se levantaram contra você nessa jornada? Quantas pessoas tentaram puxar o teu tapete? Quantas pessoas tentaram te derrubar? Eu não estou falando de demônio não, gente. O demônio, ele tentou e vai tentar a vida toda. Eu estou falando de pessoas. Porque os cristãos têm uma mania feia hoje de dizer o nosso inimigo é Satanás. O nosso inimigo é Satanás. Você acha que o teu inimigo é Satanás somente? Você acha que o inimigo de Jesus era Satanás? Jesus mandou amar os inimigos, então Jesus está mandando amar o Satanás? Jesus está mandando amar o diabo? Não. Quando Ele diz amar os inimigos, Ele está dizendo de pessoas que se consideram tuas inimigas, teus inimigos, e querem te destruir, querem te derrubar. Está cheio de pessoas, de carne e osso, que se julgam tuas inimigas, teus inimigos. E muitas já quiseram teu mal, tentaram contra você. Deus está dizendo, eliminei os teus inimigos diante de ti. Significa dizer que quem tirou essas pessoas do teu caminho, quem te deu o livramento, foi Ele.
Deus ele manda dizer para você que Ele já te livrou de tanto mal que você não sabe. Mas Ele já te deu muitos e muitos livramentos. Você até reclamou, resmungou, criticou, mas era Deus cuidando de você. E fiz o teu nome grande. E fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Aí você diz: bispo, o meu nome não é grande não, eu sou pequeno, né? O seu nome está acima do nome de bilhões e bilhões de pessoas. Sabe por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida lá no reino dos céus. Aleluia. Teu nome está escrito no livro da vida lá no reino do céu. Davi era casado, mas Davi estava passeando num terraço da casa dele e viu uma mulher tomando banho. Uma mulher toma banho de roupa? Não. Quando uma mulher toma banho, um homem, um ser humano toma banho como? Nu. Davi viu uma mulher pelada, uma mulher tomando banho. Davi desejou aquela mulher. O homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, o homem que estava com o coração voltado a Deus, desejou a mulher, mandou o marido da mulher para frente da batalha. Ele morreu na batalha. Ele engravidou aquela mulher e tomou como esposa. Davi começou, por um breve e curto momento da sua vida, se acomodar. E Davi começou a pecar contra Deus. Deus sempre fez a questão de lembrar Davi de onde Deus o tirou. Deus sempre fez questão de mostrar para Davi que Deus sempre estava com ele e que Deus sempre deu a vitória para ele. Sabe para quê? Para Davi nunca se acomodar. Deus está mandando dizer para você: lembre-se de tudo para você não se acomodar. Porque se tem uma coisa que você não pode perder nessa caminhada, é a sua comunhão com Deus. Você não pode perder a sua oração, a sua leitura da Bíblia, a sua santidade. Você não pode se esquecer nunca do Senhor. O ser humano tem a mania de lembrar de Deus só quando as coisas estão ruins, estão mal. Você tem que se lembrar dele a todo momento, desde a hora que você acorda até a hora de você dormir, seja qual for a situação da sua vida. Você tem que ser sempre grato a Deus por você ter sido escolhido no meio de milhões de pessoas. Porque os olhos de Deus passaram por toda a terra, e no meio de milhões de pessoas Ele viu alguma coisa dentro do seu coração, e Ele escolheu você. E Ele sempre esteve e sempre estará do teu lado. Deus, Ele sempre vai ser contigo. Nunca o abandone na sua comunhão. Não adianta estar dentro da igreja e longe da presença de Deus. Deus, Ele não quer a sua vestidura, a sua roupa, a sua aparência. Deus, Ele quer o seu coração. Então você que está disposto a entregar o coração para Deus, fique em pé no seu lugar.